Olá, natural de Porto Alegre, casado com a Kélita, pai do Abner, filho da dona Selma. Ele é educador físico, é assistente de futebol lá da Federação Gaúcha de Futebol, o famoso bandeirinha, né? Vamos falar no popular. E hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo Kleber Flores. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Obrigado, Jairo. Um prazer estar aqui contigo. A gente já se conhece há um tempo aí fora do futebol, verdade, né? Através da Poxa, tem da uma ligação quase que familiar. É, né? legal. É um prazer, então, para mim estar aqui contigo, para a gente estar conversando, trocando um pouco dessa ideia aí. Sem dúvida nenhuma, contar um pouquinho da história aí. Já eu vou falar de... Depois a Kelly vai querer minha cabeça, contar algumas histórias dela. Lá do tempo de adolescente, eu vou ferrar com ela. Não, mas falando sério. Tu és natural de Porto Alegre, mas tu me disseram que foi registrado em Novo Hamburgo mesmo? Isso, eu nasci... Só nasceu lá? Só nasci num hospital lá em Porto Alegre, mas fui registrado aqui. Até foi uma coisa engraçada, porque quando eu e a Kelly, a gente casou, a gente foi pegar a certidão de nascimento e era no mesmo cartório. Olha só a coincidência. No mesmo cartório. Então, acho que, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza, mas meus pais moravam no bairro Rondônia, aqui em Novo Hamburgo. A minha tia que morava em Porto Alegre, aquela questão da mãe estar grávida, estava lá. E a mãe foi para o hospital lá em Porto Alegre, nasci, mas morávamos aqui. Não sei quanto tempo a gente ficou morando em Novo Hamburgo, mas depois ainda fui morar em várias cidades, né? Sim. Pois é, porque tu falaste que dos teus 9 aos 18, a gente falar fora do ar aqui, isso. Tu moraste em Camaquã. Isso, foi a cidade... Mas antes também tu moraste em outras cidades. Camaquã, eu digo que é a cidade onde eu me criei, porque eu fui para lá com 9 anos após a morte do meu pai. Sim. Até os 9 anos a gente morou... Qual era o nome do teu pai? Protásio Flores. Até os 9 anos a gente morou em Vera Cruz, a gente morou em Arroio dos Ratos, que meu pai era chacreiro de uma chácara lá. Então a gente ficou, que eu não tenho bem precisão desse tempo, né? Eu gostava muito, eu lembro um pouco da chácara, até tem uma história que acho que até a Kelly também sabe. Deve estar assistindo lá e já vai ficar sabendo, né? Minha amiga é brava. Que a gente andando a cavalo e eu caí do cavalo e caí de costa num cupim. Eu fiquei... Daí meus pais acharam que ia me perder e tudo mais, aquele drama todo. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Depois, eu acho que pelos 6, 7 anos a gente foi morar em Vera Cruz. Até os 9. Do lado de Santa Cruz. Isso, a cidadezinha ali do lado de Santa Cruz. Bem legal a cidadezinha até. E até os 9 anos eu morei ali. Quando meu pai faleceu, o motivo da morte dele foi ele se suicidou. Felizmente nos deixou as minhas 2 irmãs e a minha mãe, a minha guerreira que nos criou. Como é o nome das manas? A Mana na verdade, eu tenho mais 3 irmãos por parte de pai também. Então é uma lista. Por parte de pai e mãe, que é filho do Protásio e da Selma, é a Karen Roberta. Daí vem o Kleber Gilmar e a Kátia Renata. Que maravilha. Daí por parte de pai, que antes do pai casar com a mãe, já tinha 3 filhos. A Carmen Lúcia, a Carla Maria, o Carlos Luiz e a Carla Maria. Que maravilha. Tudo com 2 nomes e tudo com C. Isso é uma peripécia do pai. Sem dúvida. Fez uma sequência. Uma sequência, legal. Isso aí. Kleber, bom, e aí a infância, adolescência em Camaquã, certo, né? E como é que foi essa tua vinda aqui para a região metropolitana? A partir de que momento tu vieste para essa região do Vale dos Sinos? Então, lá em Camaquã, a gente foi morar junto com a avó. A avó morava numa casa muito grande. Ela tinha 12 peças. Daí a avó dividiu a casa no meio. Então a gente ficou metade da casa para nós, que eram 3 peças, que era sala e cozinha, banheiro e um quarto. Ali a gente ficou até... A minha irmã mais velha foi morar com meu tio em Santa Maria. Eu acho que ela tinha uns 13, 14 anos, né? Para dar um pouco de suporte para a mãe. A gente nunca sentou e conversou sobre isso, né, para saber, mas acredito que foi um suporte que meu tio deu lá para a gente, né, para a mãe. Com 18 anos, 17 para 18 anos, a avó morava com mais 2 tios. Um dos tios ficou doente, ficou com câncer, e daí a minha avó resolveu vender a casa em Camaquã e ir morar em Santa Maria, né, que perto desse meu outro tio. Então, vendendo a casa, a gente teve que ir junto. Lógico. Eu fiquei, acho que 1 ano ou 2 anos em Santa Maria e conheci a Kélita em um retiro
da Igreja Betânia, aqui em Novo Hamburgo, na Lomba Grande. Tu já tinha quantos anos, Cleber? Eu tinha 17 quando eu conheci a Kelton. Daí a gente ficou conversando, aquele negócio todo. Não tinha WhatsApp ainda? Não tinha WhatsApp, ligava nos 3 segundos, cara, no celular, aquele Nokia 5125. Isso, o tijolão. Isso mesmo. Ficava falando nos 3 segundos. Mas tá bom, já é moderno, já tinha celular, Já tinha celular. Eu trabalhava. Eu sou do tempo da carta, então... É a carta, o telefone com ficha. O meu ainda era de cartão. Orelhão. Isso mesmo. Então, eu conheci a Kelly e comecei a viajar para São Leopoldo. A gente vinha para cá, a gente começou a namorar depois de um tempo. E, na verdade, eu conheci primeiro o Cadmiel, né? Olha, o grande cara. Eu morava em Camaquã e o Cadmiel foi... O Cadmiel, só para o pessoal entender, é irmão da Kelly. Isso mesmo, meu cunhado. Cunhado do Cleber. Cadmielzinho, meu filho, né? Tu deve ter ouvido falar essa expressão já. O Cadmiel e o Kenani. O Kenani, isso mesmo. Os meus grandes cunhados. E amigaços, irmãos. Né? Gente boa. Então ele começou a ir para Camaquã para conhecer uma amiga minha, acabei conhecendo ele, a gente formou uma amizade aí. E em 2004, eu morando em Santa Maria, eu resolvi vir morar aqui para procurar estudar, trabalhar. Sim. Então, fui morar com um amigo nosso, em comum, meio da Kelta, e eu morei 1 ano, mais ou menos, 10 meses com ele, e eu e a Kelta resolvemos casar. Claro, a gente já tinha acertado tudo, né? Daí a gente comprou até porque com o Gustavo e a Neuza não é assim, né? O Gustavo e a Neuza eu conheço bem. Foi apertado. Exatamente. Então a gente... Eu imagino o Kleber chegando, o pessoal que não conhece o Gustavo vai conhecer, chegando na frente do Gustavo para pedir a mão da Kelta. Aquela máscara... carrancuda assim, mas por dentro o coração é desse tamanho. Nossa, sensacional. Isso é eu louvo a Deus. Que é o Gustavo. Eu louvo a Deus pela vida dele. É verdade. E peço para ele se cuidar, né? Se o senhor estiver olhando, se cuida, por favor. Precisamos de bastante anos. Né? Eu quero trazê-lo aqui, viu? Porque histórias também verdade. Maravilhosas o Gustavo tem. E então eu vim, a gente comprou um terreno, compramos uma casa pré-fabricada, colocamos ali em cima e começamos a nossa vida. Hoje a gente tem 12 anos de casado. Hoje vocês residem em qual bairro, Kleber? No Campestre Orfeu, no Campestre. Ali pertinho do CTG de Lautério ali. Moramos ali. E umas histórias meio loucas. Quando eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar na Atende Bem. Eu já te descuido o que tu vai contar, né? Não, mas isso ela sabe. Depois vai querer vir a cabeça. A gente já estava decidido a casar e tal. Sim. Só que 2 meses antes do casamento, eu perdi o emprego. Eu casei desempregado. É um problema, né? Cara, coisa de louco. É um problema. Que cabeça, mas... Vocês casaram em que ano, Cleber? 2005, mas não posso esquecer o dia, a data, bem a hora, né? 2005 a gente casou. Sim. Então vamos aí 12 anos, indo para 13 12, de casamento. Indo para 13, isso mesmo. Agora temos o Abner, né? O Abner Felipe. Tá com quanto? Tá com 4. 4 anos. 4 anos, fez dia 5, dia 12 de novembro. Nossa, passado. Garotão tá voando. Tá, graças a Deus, muito bem. E eu tava falando sobre como que eu vim morar, né? Isso aí. Daí foi isso, a gente resolveu casar e eu comecei... Eu fiz um curso de vigilante. Tu casaste desempregado, tu falava. Isso. Daí eu consegui um emprego na VM Informática, fazer uma propagandinha pequena. Esse pessoal, o Rodrigo Viana e a Marinês lá, gente boa pra caramba. Patrocinar o programa, a gente tá aceitando. Tá aceitando. Comecei a trabalhar com eles de office boy e fiz um curso de vigilante. Olha só. Porque o que era a minha ideia? O Márcio, não sei, tu lembra do Márcio Oliveira, que é primo da Kelly, né? Sim. Trabalhava na Unicinos como segurança e ele falou, Kleber, faz o curso de vigilante, daí tu vai pra lá e estuda. Sim, boa. Foi aonde eu consegui uma oportunidade de poder estudar, né? Porque a gente sabe que hoje está um pouco mais fácil, na época ainda não tinha para onde. Exato. Então, e o custo é alto. Então eu fiz o curso de vigilante, trabalhei 1 ano na Ruder e fui trabalhar na Unicinos. Coisa de Deus também, a Kelly vai lembrar dessa história. Sim. Porque eu fui demitido numa terça-feira da Ruder, eu não sei até hoje o motivo. Eu fui assumir o posto aqui no Novo Hamburgo, na José do Patrocínio, no Banco do Brasil ali. E cheguei e tinha uma pessoa no meu lugar. Não, tu tem que te apresentar na base em Porto Alegre. Eu fui, né? Eu tinha ali 21 anos, fiquei totalmente nervoso, não sabendo o que fazer. Leva aquele baque, né? Daí cheguei lá. Tu tá sendo desligado. Não, porque mandaram te desligar. Empresa muito grande, não explicaram. Tudo bem. Sim. Na terça-feira me demitiram, na quinta-feira a Unicinos me liga
de um currículo que eu tinha largado um ano atrás. Coisas de Deus, com Coisas certeza. de Deus, com certeza. Daí deu um mês, a Unicinos me chamou, comecei a trabalhar lá. Fiquei durante 7 anos, quase 7 anos. Trabalhando e estudando. Trabalhando e estudando. Estudar, eu estudei durante 5, né? Me formei de 2008 a 2013, foi a minha formação. E foi onde eu consegui fazer a faculdade. E tu já tinha ideia, quando daí foste para trabalhar na Unicinos e começou a estudar, de ser educador físico, fazer o curso de educação física? Eu sempre gostei de atividade física. Sim. Sempre, desde criança. Eu estou precisando. Vamos conversar depois. Vou ter que negociar. Sempre gostei, então eu achei que seria uma área que eu ia me dar bem. E eu gosto muito da educação física, apesar de alguns pesares da questão financeira. O professor não ganha muito bem, tem que trabalhar muito. Na verdade, tem que trabalhar muito em tudo, né? Mas, daí eu vou fazer educação física. E fiz o curso de educação física. Deixa eu ver qual o ano. O professor Gilberto disse, vai abrir um curso de árbitro da Prefeitura de Porto Alegre. Nada a ver com... Eu nem sabia. Eu sempre gostei de futebol. Só que nunca olhei para dentro do campo vendo aquelas 3 figuras chamado árbitro de futebol. Tu olhava os times. Olhava os times bola ali. rolando. Olhava os times. E daí ele falou, tem um curso para trabalhar, vou lá fazer, agregar no currículo e tudo mais. Então, fui fazer o curso durante 3 meses e conheci o Douglas Silva, e o José Mocelin, que eram os instrutores do curso, né? Hoje ele é membro da SEAF, o Douglas Silva é árbitro do Gauchão. E o José Mocelin é técnico de arbitragem. Né? Isso, ele é técnico de arbitragem da CBF. Isso. Então eles, vai abrir curso na federação, quem sabe não faz e tal, dá uma grana boa. Tá, vou fazer. Mas não pensei que isso ia me levar a tanta paixão pela arbitragem. A gente fala, eu converso bastante com o Fabrício Neves Correia, que é ex-árbitro, né? Conhece ele. Hoje é comentarista de arbitragem. Isso, trabalha na Rádio Guaíba, né? Rádio Guaíba, isso mesmo. E ele fala que isso é uma cachaça, né? Que a gente já... O futebol como um todo, ele envolve, né? Então, foi daí que eu comecei a me envolver com a arbitragem. Estou aí eu fiz o curso em 2008, 9, 10 anos. Vai fazer para 10 rápido, anos. Né? Muito rápido. Passa rápido. Tu estás com que idade, Kleber? 32. 32 anos. 32 anos. Puxa vida. E aí no segundo bloco, o Kleber vai contar um pouquinho das experiências, né? De como começou aí como assistente de futebol, hoje assistente da Federação Gaúcha de Futebol, os pepinos que já deve ter pego, né? As reclamações ali na tela, do lado de fora, até mesmo dos jogadores, enfim. Tudo isso a gente vai falar no segundo bloco. Vamos para o intervalo, sempre para Funny Feelings. Já voltamos.